turminha? Olha, nós aqui para mais uma aula, né? Hoje, terça-feira. Espero que vocês estejam acompanhando a aula, fazendo as atividades, tá bom? E hoje, se você está gostando, deixa teu like aí, curte o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, tá bom? Vou ficar aqui aguardando a inscrição de vocês. Muito bem, vamos começar passando para vocês os materiais que nós iremos precisar para a aula de hoje. Hoje nós iremos precisar do livro de ciências. Iremos precisar do livro de língua portuguesa. E iremos precisar do livro de matemática. Ok? Então, logo separando esses materiais aí no cantinho de estudo de vocês, tá bom? Se arrumem, se preparem, porque a nossa aula já vai começar. Iremos começar com a nossa agenda do dia. Muito bem, turminha, eis a nossa agenda de hoje, terça-feira, dia 9 de junho. Nós teremos aula de ciência com poluição da água, revisão do conteúdo. Iremos fazer a correção da atividade das 55 e 56. Em língua portuguesa, nós iremos fazer a revisão de sinais de pontuação e palavras com BL, CL, FL, GL, PL e TL. E iremos fazer a correção das páginas 81, 82, 84 e 85. Em matemática, nós teremos expressões numéricas, tá bom? Eu vou dar uma explicação para relembrar a expressão numérica e iremos fazer a atividade da página 76. E também teremos aula de inglês com a tia Paula. Então, vamos nos preparar aí. Nós iremos começar a nossa aula de hoje por ciências. Muito bem, turminha. Nós vamos começar a nossa aula de hoje por ciências, tá bom? Nós vamos fazer uma revisão do conteúdo que nós estudamos no dia 1º de abril. Foi sobre a poluição das águas, né? Lá na página 48, poluição da água, tá bom? Nós iremos recapitular esse conteúdo e depois iremos fazer a correção da atividade que foi passada, que nós ainda não tínhamos feito a correção. Nós vamos ver que os principais motivos causadores da contaminação da água é o uso dos agrotóxicos, né, os resíduos diversos e as chuvas ácidas. Nós vamos rever neste capítulo também as características da água, né, que são a insípida, inodora e a incolor. Nós vamos ver também algumas doenças que nós podemos contrair com a água poluída, que é a leptospirose, a hepatite A esquistossomose, a dengue, a cólera, né? E vamos também ver como é que é feita a purificação da água que chega até a casa de vocês, né? Ela não sai direto da lagoa, dos reservatórios para a nossa casa. Ela tem que ir para uma estação de tratamento, ok? Então, é isso que nós vamos ver agora na nossa aula de ciências. Vamos lá? Nós estamos iniciando a nossa aula de ciências sobre a poluição da água na página 48. Então, nós vamos fazer uma pequena retrospectiva sobre este conteúdo. Então, vamos lá. A água contaminada é a água que contém agentes patogênicos vivos, sejam bactérias, vermes, protozoários ou vírus. Essa água ela não é potável, logo não deve ser utilizada. Isso quer dizer o quê? Que essa água ela é uma água poluída, ela não é própria para o consumo nem humano e nem dos animais. Há também um grande número de dejetos que a população descarrega em córregos, rios, mares, provocando a inapropriação das águas e causando doenças como a febre tifoide, hepatite, cólera e muitas verminoses, que são doenças transmitidas por água.
A água poluída, gente, é uma água contaminada. Existem diversas fontes de contaminação da água, seja por agrotóxicos, resíduos e chuvas ácidas. A água poluída pelos agrotóxicos. Utilizados na agricultura, eles penetram no solo e contaminam as águas subterrâneas que se encontram nos lençóis freáticos. Por diversos resíduos, ou seja, o lixo descartado também é uma grande fonte de contaminação da água, especialmente os resíduos domésticos, os resíduos industriais e os resíduos provenientes de navios. Há também o das chuvas ácidas, que é a precipitação de água ácida. Isso acontece porque a chuva dissolve substâncias, inclusive gases e ácidos eliminados por indústrias, fazendo com que a água precipitada se torne corrosiva por causa da acidez. Quando você bebe água em casa, você sente sabor, cheiro ou cor? Se a água que você estiver bebendo for própria para o consumo, com certeza você não irá sentir nenhuma dessas características citadas. A água própria para o consumo é a água potável ou pura. A água pura é formada por hidrogênio e oxigênio. Assim dizemos que a molécula da água é H2O. A água potável também ela apresenta certas propriedades. Por exemplo, ela é inodora, ou seja, ela não tem cheiro. Ela é insípida porque ela não tem sabor. E ela é incolor porque ela não apresenta cor. Se a água que vocês forem utilizar apresentar alguma dessas características, ou seja, se for a ausência dessas características, por exemplo, se ela tiver cheiro, se ela tiver sabor, se ela tiver alguma cor, ela não está apropriada para o consumo. Nós também podemos contrair doenças através da água contaminada. Todos nós sabemos que a água é indispensável para os seres vivos, pois sem ela não haverá vida. Mas é importante que a água seja de qualidade. Caso contrário, ela vai trazer doenças para os seres vivos. A água ela pode ser um meio de multiplicação de doenças. Por isso, não devemos utilizá-la sem antes ter informações de que estão livres de algumas contaminações. Vou apresentar para vocês algumas doenças que podem ser contraídas pelo ser humano caso entre em contato com a água contaminada. Aí vocês têm a leptospirose e a hepatite A. A leptospirose é quando uma pessoa ela entra em contato com a água contaminada pela urina de animais infectados, especialmente pelos ratos dos esgotos. Geralmente essa contaminação ocorre após enchentes causadas por fortes chuvas. A bactéria causadora entra pela nossa pele e mucosas. A hepatite A também é conhecida como amarelão ou hepatite contagiosa. É uma inflamação que afeta o nosso fígado e ela é causada por um vírus que normalmente se encontra em água contaminada ou alimentos mal lavados. Em 90% dos casos se cura espontaneamente, mas às vezes requer tratamento específico. Os principais sintomas podem ser confundidos com o da gripe, porque os sintomas dela é febre, perda de apetite e fadiga. Sintomas que revelam o afetamento do fígado são coceiras, escurecimento da urina e fezes pálidas. Uma vez contraída a doença, ao se curar, o organismo se torna imune a ela pelo resto da vida. Quer dizer, você só pega a hepatite uma vez, a hepatite A. Depois o seu corpo pega a imunidade para o resto da sua vida. A esquistossomose ou a barriga d'água. Ela é causada por um verme, esse vermezinho aí da imagem, que ainda está em forma de lava. Ele se aloja em certos caramujos que vivem nos lagos e rios. A lava ela sai do caramujo e penetra pela pele do ser humano quando ele entra em contato com a água contaminada. Quer dizer, o caramujo vai lá, solta a lavazinha dentro da água, a águazinha vai, ou uma pessoa está tomando banho lá naquele lugar e o caramujo, essa lava entra pela tua pele. Por meio do sangue, a lava chega próxima ao fígado.
Uma pessoa com esquistossomose, ela tem como sintomas, ela tem hemorragia intestinal, enfraquecimento e lesões no fígado e no pâncreas. Não entrar em contato com água que contém caramujo e não deixar que fezes humanas contaminem a água são alguns cuidados que nós devemos ter para evitar essa doença, a esquistossomose. Temos também a dengue, tão conhecida aqui do nosso Nordeste, né? Que é um mosquito Aedes aegypti, é o principal transmissor da dengue. Além da dengue, ele também transmite a febre amarela, a chikungunya e a zika vírus. Então, é um mosquitinho aí que sai por aí florando doenças. São doenças causadas por vírus diferentes. Após um período de 10 a 14 dias, contando depois da picada, alguém contaminado, o mosquito pode transportar o vírus durante toda a vida. Por exemplo, se eu estiver contaminado e um mosquito me picar, ele vai passar a vida toda dele com esse vírus dentro dele. E aonde ele picar, ele vai também transmitir. Os ovos das fêmeas do mosquito são depositados em recipiente com água limpa e parada. Por isso a grande preocupação dos agentes de saúde, né? Que nós mantenhamos os nossos quintais limpos, sem vasilhas para acumular água. Ao sair dos ovos, as larvas vivem na água por cerca de uma semana. Após esse período, transformam-se em mosquito adulto, prontos para picar as pessoas durante o dia. Uma pessoa picada por esse inseto contaminado tem como sintomas dor de cabeça, dores no corpo e febre. E aí algumas dicas, a cólera, né? A cólera é causada por uma bactéria chamada Vibrião da cólera. Pode ser transmitida pela ingestão de alimentos e águas contaminadas pelo Vibrião. Os sintomas dessa doença são diarreia, vômitos e forte desidratação. Podemos evitar a cólera tomando alguns cuidados, como somente consumir água filtrada ou fervida e lavar e cozinhar bem os nossos alimentos. A água que chega às nossa casa e que nós consumimos, ela passa por vários processos nas estações de tratamento. A água não vai direto lá do açude para a nossa casa, não. Ela tem que passar por uma estação de tratamento. E aí nós temos aí a imagem das etapas, né, que a água transcorre nessas estações de tratamento, até chegar à nossa casa. Purificação da água. Nós vamos ver como é que acontece. Primeiro, a cloração. É adicionado cloro à água para facilitar a retirada da matéria orgânicas e materiais. Depois, a alcalinização. Após o cloro, a água recebe cal ou solda para ajustar sua acidez. O terceiro, a coagulação. Em seguida, adiciona-se uma substância coagulante e agita-se bastante a água para que as moléculas de sujeira possam se juntar. Floculação. Depois coloca-se uma substância que ajuda as moléculas de sujeira agrupadas a formarem flocos ou partículas que possam ser retiradas da água. Decantação. A água segue para tanques, onde descansa para que os flocos de sujeira formados na etapa anterior possam ser retirados. Sexta, filtração. Então, a água segue para os tanques que funcionam como filtros, com pedras, areia e carvão ativado, que retém a sujeira que ainda ficou na água, mesmo depois de todas essas etapas pelas quais passou. E alcalinização, né? Que é a água passa novamente por essa etapa para o ajuste de sua acidez, para evitar corrosão ou incrustação nas tubulações. Depois vem a desinfecção, é a etapa em que é adicionada quantidade de cloro para garantir que a água fique livre de vírus e bactérias. É apropriada ao consumo. E por último, a fluoretação. Trata-se da última etapa, que é adicionar flúor à água para evitar e prevenir cáries, né? A
desinfecção da água é muito importante, porque desde que passou a ser etapa obrigatória no tratamento da água, houve uma grande diminuição do índice de mortalidade infantil e de doenças provocadas por água contaminada. Além do consumo, utilizamos a água para higiene, lazer, geração de energia, locomoção e em inúmeras outras situações. E aí, meu amor, após nós termos feito essa pequena revisão, nós iremos fazer a correção agora da página 55 e 56. Na 55, ele pede para vocês completarem as frases, né? A água para o consumo deve ser potável ou pura. A água pura é formada por hidrogênio e oxigênio. As propriedades da água são insípida, incolor e inodora. Descreva o que é uma água poluída. É uma água contaminada com agrotóxicos, resíduos e chuvas ácidas e etc. Terceira questão. Leia as afirmações e escreva o nome de cada etapa que a água passa para se purificar. A. Consiste em adicionar flúor à água. Fluoretação. Consiste em separar os componentes de uma mistura. Filtragem. Consiste em adicionar cal hidratada ou carbonato de sódio à água. Correção de pH. Processo que deixa a água parada para descansar. Decantação. Consiste em adicionar produtos específicos na mistura líquida para formar flocos sólidos para serem retirados. Coagulação. É feita por meio de adição de cloro, ozônio ou luz ultravioleta à água. Esterilização. Na 56, continuando. Consiste em captar água de um rio, lago ou represa. Captação. Consiste na correção do pH, desinfecção e fluoretação, purificação da água. A quarta, assinala as alternativas corretas para cada frase a seguir. A. Resíduo químico usado nas plantações para combater pragas que podem poluir a água quando utilizadas incorretamente. Agrotóxicos. Substância proveniente da atividade industrial na fabricação de seus produtos. Resíduos industriais. E a última questão, ele pede para vocês observarem a imagem, analisar a situação e responder. Se uma pessoa bebe a água desse rio, pode contrair várias doenças. Aí ele pede para você escrever as doenças que podem ser transmitidas por essa água poluída. Eu coloquei algum exemplo. Cólera, verminose, febre tifoide, hepatite, e aí tem outras que vocês também podem ter citado. E aqui, meus amores, nós encerramos a nossa aula de ciência. Espero que essa revisão ajude vocês, né, a clarear alguma dúvida que vocês ainda tenham ficado a respeito deste assunto. Então, aqui nós estamos encerrando Ciências. Terminamos a nossa aula de ciência e vamos começar a nossa aula de língua portuguesa. E hoje também nós vamos ter uma revisão do conteúdo de sinais de pontuação, que foi a aula do dia 6 de abril, tá bom? Nós vamos ver as palavras também escritas com BL, CL, FL, GL, PL e TL. Então, nós vamos ter uma revisão de gramática e uma revisão de ortografia. Nós vamos começar com a da gramática. Sinais de pontuação. Quando eu devo usar? Para que usar? Ok? É o que nós vamos ver na nossa aula de hoje. Nós iremos começar com o sinal de interrogação. Ele indica uma pergunta. Sempre quando eu vou fazer uma pergunta, eu tenho que utilizar o sinal de interrogação. Por exemplo, quantos anos você tem?
A atividade já está pronta? Observe que nas duas frases eu utilizei o ponto de interrogação. Tem mais um convidado. É o ponto de exclamação. Ele indica admiração, alegria e espanto. Olha a colocação na frase. Que susto! Parabéns! Sempre, quando eu for exclamar alguma coisa, eu utilizo o ponto de exclamação. Mais um. Ponto final. Olha aí o nosso ponto final. Serve para indicar o fim de uma frase. Exemplo: estou muito gripado. Hoje está frio. Concluí a frase, coloco o ponto final. Vamos para o próximo? A vírgula, olha só, serve para indicar uma pequena pausa na leitura. Exemplo: gosto de sorvete de morango, chocolate, amendoim e flocos. Eu uso para indicar uma pequena pausa e também para separar as sequências, né? Como aqui a sequência dos sabores do sorvete, ó. Morango, vírgula, chocolate, vírgula, amendoim e flocos. Ok? Vamos para a próxima? O travessão indica que alguém vai falar. Eu uso muito quando eu estou fazendo produção textual, ok? Observe. Quando o meu personagem na minha história vai falar, eu escrevo antes, ó, o travessão. Quando você tirou na prova? Tirei 10. Aqui eu estou fazendo uma pergunta, eu estou falando o personagem, e aqui o outro personagem está respondendo. Esse ponto de interrogação porque eu estou fazendo uma pergunta, ok? Os dois pontinhos, usado para avisar que um personagem vai falar ou para indicar uma lista. Observe só. Por exemplo, aqui, ó. De repente, João teve uma ideia. 2 pontos. Por quê? Porque João vai falar. O narrador escreveu, agora é a fala do João. Por isso, os 2 pontos. João falando, precisamos comprar. 2 pontos. Tinta, pincel e papel. Esses 2 pontos aqui na fala do personagem é porque ele vai falar uma lista de materiais que irá precisar. Ok? Eu posso? Reticência. Vendo aí direitinho? Muito bem. Indica um pensamento não finalizado. Eu começo a falar, eu começo a pensar, mas eu não termino. Ó. Eu preciso ir à escola, mas... Aí parei, não concluí, quer dizer que não teve fim. É uma frase que não tem finalização. Por isso eu uso a reticência. Ponto e vírgula. Indica uma pausa maior que a vírgula, mas não o fim da frase. Quer dizer que houve uma pausa. Vai demorar mais um pouquinho do que com a vírgula. Por exemplo, ó, tem aí. Mariane foi ao parque. Ricardo ao cinema. Mariane foi ao parque. Ponto e vírgula. Ricardo ao cinema. Quer dizer que a frase da Mariana aqui não terminou. Continua aqui com o do Ricardo. E por último, mas não menos importante, a aspa. Ela indica
que a leitura fala de alguém do texto, que a fala que você leu no texto não pertence à pessoa que o escreveu, que pertence a uma outra pessoa. Então, a gente coloca entre aspas. Tudo que eu for escrever que não é meu, que eu estou tirando, repetindo, copiando de uma outra pessoa, eu coloco entre aspas para indicar que não me pertence, que é a fala de uma outra pessoa. Por isso que nós usamos a reticência. E aí, deu para tirar mais alguma dúvida a respeito de sinais de pontuação? Espero que sim. Agora, nós iremos para a correção das páginas do nosso livro. E depois nós iremos corrigir as páginas do livro da parte de ortografia, tá bom? Então, vamos lá? Peguem o livro de vocês, abram na página 81 e vamos trabalhar. Muito bem, agora que a gente já teve a revisão da nossa aula de sinais de pontuação, nós vamos corrigir a atividade do dia 6 de abril, na página 81. Lá tem um texto que vocês iriam ler o texto e circular nesse texto todos os sinais de pontuação e depois escrever o nome deles aí embaixo. Então, nós encontramos vírgula, dois pontos, ponto e vírgula, ponto final, aspa, exclamação e reticência. Na segunda questão, nós iríamos enumerar corretamente. Ponto final, fim de uma frase. Vírgula, pequena pausa. Travessão, antes de uma fala. Ponto de interrogação, indica perguntas. Na terceira questão, da 82, ele pede para você ler e escrever o nome dos sinais de pontuação que há em cada frase. Então, na A tem vírgula e ponto final. No B tem ponto final, no C tem travessão e ponto de interrogação e na letra D, ponto de exclamação. Na quarta questão, ele vai pedir para você pontuar o texto a seguir, observando o seguinte código. Então, cada ponto de acentuação, de pontuação, sinais de pontuação, tem um código. Por exemplo, o ponto final é uma estrela. O ponto de exclamação é uma nota musical. Então, vocês vão trocar, substituir esse código pelo sinal de pontuação correto. E a frase vai ficar como essa que está aí embaixo, que foi feita já a substituição. Então, a de vocês tem que ficar desse jeito aí. Agora, nós vamos fazer a correção das palavras com BL, CL, FL, GL, PL e TL. Foi uma atividade do dia 7 de abril, tá bom? Ele pede para você fazer a correspondência dos números com as sílabas e descubra palavras que apresentam uma consoante acompanhada de L. Então, na A ficou flanela, na B flauta, na C floresta, na D bloco, no E clima e na letra F pluma. Continuando na 84, ele pede para você pesquisar e escrever palavras com BL, CL, FL, GL, PL e TL. Ele não colocou a quantidade, mas vocês vão escrever pelo menos 2 palavras de cada. E na terceira, vocês vão completar, né, as palavras que estão faltando as letrazinhas aí. Na A ficou, encontramos livros na biblioteca. B, muitos mapas estão no Atlas. C, quem pratica esporte é atleta. D, o bicicletário é o lugar próprio para guardar bicicletas. E na quarta, forme as palavras de acordo com os símbolos abaixo. Então, cada sílaba está correspondente a um símbolo. Vocês vão trocar esses símbolos pelas palavras, pelas sílabas. Então, no A ficou bloco, no B planeta, no C floresta, na letra D planeta ou planta, na letra E flanela e na letra F floco. Na quinta questão, vocês iriam ler as palavras do quadro: multiplicar, flecha, aplicar, clima, inflamar e conclusão.
e sublinhar uma palavra com CL, uma com FL e uma com PL. E depois vão copiar elas aí embaixo, nesses quadrinhos. Cada quadrinho uma palavra. Uma palavra com CL, uma palavra com FL e uma palavra com PL. Na sexta questão, ele pede para você destaque nos quadrinhos as consoantes que são seguidas de L. Flocos, FL. Atlântico, TL. Clóvis, CL. Plumagem, PL. Fluxo, FL. Globo, GL. Claro, CL. E clima, CL. E nós estamos encerrando por hoje a nossa aula de português, de língua portuguesa, tá bom? Nossa aula de matemática hoje, nós iremos fazer uma revisão de expressões numéricas. Eu vou usar só duas operações, adição e subtração. Vou explicar de novo como resolver a expressão numérica com ou sem sinais, tá bom? Vamos lá. Começando. Eu vou dar um exemplo aqui de uma bem simples. 42 mais 7 menos 5. Expressão numérica é uma sequência de operações que eu tenho que resolver. Observe a sequência aqui, adição, subtração. Quando a minha expressão numérica envolve adição e subtração, eu resolvo quem vem primeiro. No meu caso aqui, quem vem primeiro é a adição. Ó. Então, eu resolvo primeiro a adição, repete a subtração, para poder chegarmos ao cálculo final. Então, 42 menos 7, 35, menos o 5. 35 menos 5, 30. Então, lembrado? Agora, eu vou colocar uma com os sinais. Olha só, quais são eles? Parênteses, colchete e chave. Quando a minha expressão numérica tem parêntese, eu resolvo primeiro quem está dentro do parênteses. Se ela tiver parêntese e colchete, resolvo primeiro o parêntese, depois eu resolvo o colchete. Se ela tiver parêntese, colchete e chaves, resolvo primeiro o parênteses, depois o colchete e, por último, a chave. Tenho que obedecer essa sequência. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos lá. Bem simples. Pronto. Vou pegar aqui do livro de vocês. 37 mais colchete, 5 menos 6, parênteses, menos 3, fecha parênteses, fecha colchete, igual. Observem que eu tenho colchete, os parênteses e colchete. Então, eu vou resolver primeiro quem? O meu parênteses. E todo o resto eu vou repetir até chegar no parênteses. Vou repetir o 37, o sinal de adição, o colchete, o 5 e o sinal de menos. Vou resolver só o que tem dentro do parênteses. Que vocês têm 6 menos 3, tem 6. Tira 3, ficou quanto? 3. Não vou mais colocar o parênteses, eu não já resolvi o que tinha dentro? Não é só a resposta? Então, eu eliminei o parênteses. 3.
repete o colchete e o sinal de igualdade. Agora eu tenho só o colchete, então eu vou resolver primeiro o meu colchete. Repete, ó, o 37 mais 5 menos 3, 2, ó. Coloco só a resposta, eliminei o colchete, porque eu já respondi. E agora, final. 37 mais 2, 39. Deu para tirar mais um pouquinho as dúvidas de vocês? Eu espero que sim. Agora, nós iremos responder no livro de vocês a página 76. Calma que eu vou explicar como vocês vão fazer, tá bom? Não fiquem preocupados, não. Na página 76, vocês têm um gráfico, tá bom? Gráfico de barras. Nós já trabalhamos gráficos, então é só lembrar como se utiliza o gráfico. E ele diz o seguinte: na gincana organizada pela Escola de Luiz, foram arrecadados vários produtos de higiene pessoal. Observe o gráfico que apresenta a quantidade dos produtos. Na barra vertical é a quantidade de produto. Na horizontal é o nome dos produtos. Aí ele vai perguntar: quantos sabonetes foram arrecadados? Quantas pastas de dentes foram arrecadadas? Quantos desodorantes foram arrecadados? Qual foi o total dos produtos de higiene arrecadados? Aí, sétima questão. Paulo ganhou dinheiro de presente de aniversário. Ele ganhou 52 do seu pai, 122 da sua mãe, 75 da tia. Juntando o dinheiro que ganhou da sua mãe, da sua tia e do seu pai, quantos reais ele ganhou? Então, vocês vão resolver com uma expressão numérica. Tem os quadrinhos, vocês vão colocar o valor de cada um e chegar ao cálculo final. Ok? Então, agora é com vocês. Vocês vão parar o vídeo, tá bom? E vão responder essa página. Quando vocês terminarem de responder, vocês voltam aqui para nós fazermos a correção juntinhos. Vou ficar aguardando o retorno de vocês. Olá, vamos à obra? Muito bem, agora que vocês já fizeram, já responderam a atividade, nós iremos fazer a correção para ver se vocês acertaram. Então, na página 76, na sexta questão, tem assim: na gincana organizada pela Escola de Luiz, foram arrecadados vários produtos de higiene pessoal. Observe o gráfico que apresenta a quantidade de produtos arrecadados e responda. Nessa lateral aqui é a quantidade de produtos e aqui é o nome dos produtos. Então, ele pergunta: quantos sabonetes foram arrecadados? Onde é que estão os sabonetes? Ó, qual é o número que tem aqui? 35. Então, foi 35. Quantas pastas de dente foram arrecadadas? Ó, pastas de dentes. Ó, 28. Quantos desodorantes foram arrecadados? Desodorantes, 16. Qual foi o valor de produtos de higiene arrecadados? Então, foi 35 mais 28 mais 16, que deu igual a 76. Na sétima, Paulo ganhou dinheiro de presente de aniversário e ele ganhou R$ 52 do seu pai, 122 da sua mãe e 75 da sua tia. Juntando o dinheiro que ele ganhou da sua mãe, da sua tia e de seu pai, quantos reais Paulo ganhou? Aí eu disse que vocês iriam armar em forma de expressão numérica. Então, é 52 mais 122 mais 75, que deu igual a 249. A minha resposta, por se tratar do sistema monetário de dinheiro, ó, o símbolo do real antes do número e vírgula 00 para identificar que é real. E aqui, meus amores, nós estamos encerrando a nossa aula de matemática. Muito bem, meus amores, nossa aula chegou ao fim, né? Por hoje, porque amanhã
tem mais, né? Façam as revisões, revisem os conteúdos. Se teve alguma dúvida, se não conseguiu esclarecer ainda as dúvidas de vocês, posta lá no nosso grupo de estudos que a tia vai estar lá disponível para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então, um beijo, um abraço virtual e até a nossa próxima aula. Tchau!